Continuando a nossa série sobre diálogo, hoje vamos falar sobre a escada de inferência. A escada de inferência é um trabalho de Peter Senge e Chris Argyris. Vamos ver como que funciona. No episódio anterior, nós vimos dos 3 níveis de ação de um diálogo. O primeiro é produzir ações coerentes, criar estruturas fluidas de interação e proporcionar um espaço saudável para o diálogo. Principalmente no primeiro item, produzir ações coerentes, nós percebemos que vivemos num estado de, entre aspas, ou não, loucura. Estamos fazendo coisas que depois, quando paramos para refletir, nós podemos dizer, puxa, isso eu não deveria ter feito, não foi bem feito, podia ser feito de outra maneira. Para superar essas dificuldades, nós podemos, então, utilizar a estrutura da escada de inferência. A escada de inferência é uma estrutura esquemática de 6 passos e que se dividem assim. O primeiro passo são os dados e experiências observáveis, aquilo que eu consigo captar no mundo, né? Eu vejo, está lá, presente, um carro que passa, um grupo de pessoas conversando, uma escola, um prédio, aqui é uma escola, um hospital, enfim, eu olho, é a realidade. No segundo passo, ou no segundo degrau da escada de inferência, eu seleciono dados daquilo que eu observo, dependendo do interesse, eu vejo só carro vermelho, ou só escola, ou só pessoas conversando, outras coisas deixam de ter sentido, porque o meu interesse em um dado momento está focado em alguma coisa, então eu seleciono o que me interessa ver naquele momento. O passo seguinte a isto é adicionar sentido àquilo que eu observei e aquilo que eu selecionei do que eu observei. Então eu adiciono um sentido, e esse sentido está baseado nas nossas experiências culturais, experiências pessoais. Então, eu olho lá 2 pessoas conversando, eu adiciono um sentido a isso. Feito isso, eu faço pressupostos baseados nos sentidos que adicionei. 2 pessoas conversando, eu faço um pressuposto. Estão falando de futebol, pessoas que não estão trabalhando, estão falando mal de alguém, enfim, eu faço lá adiciono algum pressuposto. Adicionado o pressuposto, eu tiro conclusões. Isso vai acontecendo rapidamente na nossa mente. Tiro conclusões. Tal coisa. Então, pessoas conversando porque não estão trabalhando. Bom, é uma conclusão, não trabalham. Isso, feito esse quarto passo, eu tiro conclusões e adoto crenças acerca do mundo. Então, quais as crenças que me alimentam, que eu trago de outras experiências e que fazem eu ter uma leitura sobre aquilo que eu observei? Por exemplo, no exemplo que estamos conversando, 2 pessoas conversando. Adoto crença. Olha aquilo, já tenho uma crença a respeito daquilo. E aí, as ações que eu vou praticar estão baseadas nas minhas crenças. É assim que funciona a escada de inferência. O grande problema é que eu posso, a partir de determinado momento, cair no que o Peter Senge e o Chris Argyris chamaram de enlace reflexivo. As nossas crenças passam a afetar os dados que selecionamos. Eu começo a trabalhar nessa área vermelha. Eu deixo de olhar o mundo. Eu já conheço, para que eu vou olhar outra vez? Para que eu vou observar? Eu já sei como funciona. Olha o enlace reflexivo. E aí, como eu já sei como funciona, eu não preciso olhar outra vez, eu seleciono outra vez dados, adiciono sentido, faço novos pressupostos, tiro conclusões, adoto crenças. Do que? Da observação? Não, do que eu acho. Do que eu acho, daquilo que está na minha cabeça, sem adicionar novas observações. E pratico ações baseadas nas minhas crenças. E volto de novo. Vou fazer a próxima coisa, a próxima ação, o próximo trabalho,
Eu vou olhar o mundo? Não, eu já conheço o mundo. Para que eu vou olhar? A partir das minhas crenças, eu vou trabalhando desse jeito. Como que eu escapo disso? Eu preciso sair disso daí. Eu preciso voltar a observar o mundo sempre. O mundo está em constante mutação. Eu preciso sempre olhar, preciso sempre observar os dados observáveis, as experiências, né? Como que eu faço? Para escapar, então, do enlace reflexivo, eu preciso de reflexão, ou seja, sai de um estado muito automático de pensar, de agir, e aí eu começo a refletir. Eu observo os dados, eu vou, seleciono os dados, eu adiciono sentido, faço pressupostos, tiro conclusões, adoto crenças. Estou refletindo sobre esses passos. Vamos ver como é que nós podemos fazer essa reflexão em 6 passos ou 6 degraus para tomar melhores decisões. Primeiro degrau é observar todos os fatos de forma objetiva. Suspender julgamento. Falaremos disso nos próximos episódios. Eu olho o fato apenas como um observador com o máximo de isenção possível, apenas observo. Então eu tenho que fazer isso sem integrar as crenças. Então, eu não preciso olhar aquilo, adicionar crença, apenas olho. Depois, não posso fazer suposição, é proibido. A suposição é o que eu acho que aquilo significa, só estou adicionando uma crença. E o segundo degrau, eu não posso descartar nenhum dado. Tem coisa que diz, não, isso não tem importância. Não, se possível, não posso descartar. Às vezes removemos certas informações porque não se enquadra em nossa visão particular das coisas. Determinada observação eu tiro. Por quê? Porque ela vai contrariar uma suposição que eu tenho. Então eu estou querendo garantir que a minha crença é certa, eu elimino, eu descarto um dado. Não pode. Não descarte nenhum dado. E manter a objetividade. Tenho que manter a objetividade. O terceiro degrau, quando vemos certas coisas, queremos dar-lhes um significado. Ao fazer isso, pergunte a si mesmo, por que está dando esse significado e não outro? Então, se eu olho 2 pessoas conversando, eu quero dar um significado. 2 pessoas que não estão trabalhando, estão falando mal, estão falando, por quê que eu estou fazendo? Por que é que eu estou dando esse significado e não outro? Seja crítico consigo mesmo. Por que eu estou dando esse significado? Por que eu estou pensando assim? Faça essas perguntas. O quarto degrau, uma vez que damos algum significado a algo, surgem as suposições. Pergunte a si mesmo, essa suposição se baseia nos fatos que vi ou no que acredito? O quinto degrau, se você chegou a uma determinada conclusão, lá no quarto degrau, faça um filtro sobre ela. Remova dessa conclusão suas crenças, suas emoções, coloque-a sob a lente de aumento da objetividade. Você acha que ainda está correto? Ou seja, pega aquele fato que você observou, coloca lá e observe de maneira equidistante. Coloque a lente de aumento da objetividade. Se ainda está correto. E o sexto degrau, que é o comportamento. Você age de acordo com as suas emoções ou leva em consideração as informações objetivas que viu? Ou seja, você age de acordo com as suas emoções, a emoção ainda está forte e te leva a agir, ou as informações objetivas é que te levam a um determinado comportamento. Olha lá, sempre haja ajustando-se à realidade que você percebe. Às vezes, se nos deixarmos levar pelas emoções, podemos acabar fazendo ou dizendo algo de que nos arrependeremos. Isso é comum, vou repetir. Às vezes, se nos deixarmos levar pelas emoções, podemos acabar fazendo ou dizendo algo de que nos arrependeremos. A regra, o conselho, seja reflexivo. A conclusão, devemos evitar chegar a essas situações e fazer uso de uma abordagem mental mais lenta, objetiva e livre de suposições, preconceitos
ou inferências sem sentidos. Precisamos agir com mais calma, com mais coerência, com mais cautela. Assim o diálogo poderá florescer. Continuaremos esse assunto no próximo episódio. Até lá.